João capítulo 8 e vamos continuar nosso estudo através do livro de João. E antes da gente começar, é importante a gente ver algo que você pode ter pergunta depois. Eu não sei se eu vou responder a pergunta, mas eu vou pelo menos tentar ajudar a gente a pensar sobre. Talvez você percebeu no final de capítulo 7, o último versículo, versículo 53. Talvez sua Bíblia tenha algo escrito assim, a minha Bíblia está escrito assim: muitos manuscritos não trazem João 7:53 até 8:11. Outros manuscritos deslocam o texto. Então, o que a gente faz com isso? É importante a gente entender que a Bíblia é confiável, né? A gente tem desse livro de 66 livros, eu não tenho tempo para falar sobre como é incrível esse livro, mas a gente vai falar algumas coisas bem básicas, porque tem muita coisa que a gente podia falar sobre isso. Mas é um livro de 66 livros, eu acho que são mais de 40 autores, 3 idiomas, e todos estão contando a mesma história. E eles não estão indo um contra o outro, que já é um milagre, né? Fora disso, a gente tem o que foi escrito no início foi repetindo, né? Eles foram escrevendo, eles não tinham como copiar, então eles escreviam tudo, eles copiavam, mas escrito, né? Tinha escriba, não sei como que chama isso, a pessoa que escreve, né? A pessoa que escreve, ele copiava o que estava escrito e ele escrevia com a mão, e ele copiava tudo exatamente igual. Dessas cópias, a gente não tem nenhum original, mas o que nós temos para estudar hoje, para ver se é realmente a verdade, eu acho que era 5.800 manuscritos que foram escritos com a mão, copiando aquilo que era o original. Isso é muito bom, porque a gente pode comparar para ver como era no original. Então, se eu tenho duas cópias do Evangelho de João, por exemplo, e eu tenho uma cópia que tem uma parte e uma outra cópia que não tem uma parte, vai ser difícil saber se realmente eu posso confiar nisso, porque não sei se existia ou não existia. Quando nós temos 5.800 manuscritos, a gente pode ver tudo, e a gente pode ver, porque a gente está vendo o que existia, onde estava o erro, e a gente pode tirar aquilo que estava errado, né? Então, a Bíblia toda, a gente tem muita evidência para mostrar que é exatamente como era no início, a gente tem a mesma Bíblia hoje. Então, isso é muito legal. Tem dois lugares no Novo Testamento que a gente tem uma pergunta que a gente não sabe se existia. Aqui em João capítulo 8, de 7:53 até 8:11, e a outra parte é Marcos 16. E o final lá de Marcos 16, de 9 até 20, também eles têm o mesmo problema. Então eles têm, algumas Bíblias vão ter essa parte, outras Bíblias vão falar que talvez não existia, então vai ser diferente em cada coisa, mas em primeiro lugar é importante saber que isso não muda nada da mensagem. Tudo que nós temos da mensagem da Bíblia é confiável, né? O fato de Jesus ser Deus, de ele ser o Filho de Deus, da salvação que ele ofereceu, tudo que é essencial, nós temos certeza. Aqui nós temos uma pergunta sobre algo tão simples, né? É só uma história que existia. Então, alguns pensam que realmente faz parte da história, porque existia em alguns manuscritos e em outros manuscritos não existia. Tem um grupo, eu não lembro os nomes, mas tem dois grupos principais dos manuscritos, e um grupo tem e outro grupo não. Então, o King James usa um tipo de manuscrito, então geralmente no King James vai sempre ter, né? E no NVI foi outro grupo de manuscritos que eles usaram principalmente para traduzir a Bíblia, então vai ter
não vai ter, ou vai ter aquela parte que está escrito, isso não existe em muitos dos manuscritos. Mas, então, alguns vão pensar que sim, existia no início, na história, no Evangelho de João. Outros pensam que foi colocado depois, porque muitos pensam que isso veio mais para frente, alguém viu a conversa de Jesus e colocou essa história. Esses que pensam que foi colocado depois, quase todos acreditam que a história realmente aconteceu, porque parece ser algo de Jesus. A sabedoria que ele tem nessa história, a forma que ele lidou com a pessoa, a mensagem da graça para não continuar em pecado, tudo que acontece na história parece ser uma história de Jesus. Eu gosto muito da história. Eu não sei, faz sentido essa história dentro do nosso contexto de João capítulo 8. Então a gente vai olhar para essa história como parte do capítulo. Se não existia no início, não tem problema, porque não vai mudar nada essencial para a gente. Mas eu também acho que tem coisas que a gente pode aprender aqui. É uma imagem muito legal sobre a graça de Deus e é tudo baseado naquilo que sabemos que é a verdade sobre Jesus. Então, quase todos concordam acreditam que realmente foi uma história de Jesus, que realmente aconteceu. Muitos acreditam que fez parte dessa história. Alguns pensam que o livro de João não era para ter, e depois eles colocaram essa história para ajudar a ter essa imagem. Eu não sei, mas eu gosto da história, então a gente vai ver a história. Eu acho que a história faz muito sentido e parece ser Jesus, algo que Jesus faria. Então, vamos lá, João capítulo 8, e no final de de capítulo 7, versículo 53, ele fala, então cada um foi para sua casa. Depois daquela conversa que a gente viu em capítulo 7, todo mundo foi para casa, mas nós sabemos que Jesus não tem casa, né? Em Lucas 9:58 ele fala que ele não tem lugar para colocar sua cabeça. Jesus viveu como peregrino, né? Ele viveu os 3 anos de ministério viajando, ajudando as pessoas, e ele não tem casa para ir. Então, fala aqui em João capítulo 8, versículo 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus não foi para casa, ele não viveu aqui na terra procurando uma vida confortável, ele não procurou relaxar o mais que ele podia, ele viveu pensando como ele pode abençoar as pessoas, e ele sempre estava procurando fazer isso, e ensinar, e usar o tempo que ele tinha para abençoar e investir em pessoas, né? Então, Jesus não foi para casa, ele foi para o Monte das Oliveiras. E eu acredito também que ele precisava ter um tempo separado. É importante a gente ver Jesus várias vezes nos evangelhos se separando da multidão, separando até dos discípulos, para ele ter tempo com Deus. Ele precisava sair daquela rotina, ele precisava sair do grupo para poder ter tempo com Deus. E como nós precisamos disso também, Jesus sempre fazia isso algo que ele precisava fazer. Ele sabia a necessidade que ele tinha de estar sozinho com Deus. Então, ele fazia essa prática. Jesus não foi para casa, ele foi para estar com Deus. Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Então Jesus, ele voltou agora renovado, provavelmente, né? Não porque ele dormiu bem, mas porque ele teve tempo com Deus. E lembra que tudo que ele faz, ele precisa ouvir de Deus, ele precisa ter direção de Deus. Então ele tem que ter tempo com Deus para poder saber a direção para ele, né? Então ele tinha essa prática de gastar tempo com Deus para entender o que é que Deus quer fazer hoje, para estar preparado espiritualmente para as coisas do dia, e aqui ele vai estar preparado. E nessa história, em capítulo 8, a gente vai ver que o que acontece na história
algo que a gente não saberia fazer, lidar com a situação, né? Se fosse eu na situação, eu não ia saber o que fazer. Mas Jesus está preparado porque ele teve tempo com Deus, ele estava em comunhão com Deus, e isso muda tudo para ele. Então ele apareceu no templo, ele apareceu renovado, preparado para o dia, ele começa a ensinar para as pessoas, e lembra que Jesus faz milagres, mas a obra principal é a salvação, né? Mas ele gasta o tempo dele, o ministério dele, os 3 anos de ministério, o foco principal nesse tempo é ensino. Ele ensinou as pessoas, porque ele sabia que tinha pouco tempo, e ele precisava preparar as pessoas com o evangelho, com a mensagem sobre o que é a lei, como que funciona, preparando eles para a nova aliança e as coisas que ele ia fazer. Então, no templo existia, nessa parte do templo, não era estranho isso acontecer. Existia muitos mestres, eles iam para o templo e eles sentavam, e eu gosto disso, que o mestre sentava para ensinar. Eu acho bom, eu acho bíblico isso. O mestre tem que sentar e os outros ficavam em pé em volta. Então, hoje nas nossas igrejas, o pastor fica em pé e o povo senta, né? Mas no tempo de Jesus, o pastor sentava e as pessoas ficavam em pé. E eles faziam um grupo lá, um grupo pequeno, o mestre ensinando, e veio pessoas para ouvir, às vezes ficavam um tempo e depois saía para ouvir outro, e ia ter alguns fazendo isso, ia ter alguns mestres lá no templo fazendo isso, tendo um tempo para ensinar, e as pessoas podiam ir, ouvir um pouco, e quando Jesus ensinava, muitas pessoas iam para ele para ouvir o que Jesus ia falar. Então, ele gastou esse tempo para ensinar, e quando ele ensina com autoridade, então as pessoas gostam do ensino de Jesus. Vamos lá, versículo 3, e vamos ler até versículo 6. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Tem tanta coisa aqui, Jesus é muito legal. Pensa sobre isso. Jesus está no templo, né? Ele está como mestre, ele sentou para ensinar, e ele está tendo um culto. Então imagina, pensa sobre um culto, né? Com um ensino, todo mundo prestando atenção. Imagina se fosse na igreja hoje. O pastor está na frente, ele está ensinando, e entra alguém nas portas atrás com todo esse barulho, e eles, né, esses mestres da lei, os fariseus trouxeram essa mulher. Talvez ela tá gritando, não sei se ela tava com roupa, eu não sei como que ela tava vestida, e ela chorando, ela gritando, e os homens, né, trazendo ela, e imagina toda bagunça, se alguém entrasse na igreja dessa forma. Eles estão no templo, e Jesus está ensinando, ele tem os discípulos, ele tem esse povo que está reunindo para ouvir o que ele está falando, e entra essa bagunça toda no meio do ensino dele. Imagina essa loucura. E você pode imaginar, todo mundo fica confuso, todo mundo pensa o que está acontecendo, todo mundo olhando para essa mulher, para esses fariseus, e depois olhando de volta para Jesus, né? Eles olham para tudo que está acontecendo, olham para Jesus para ver: Jesus, o que você vai fazer com isso? Tipo, qual que é a resposta? É você que sempre tem autoridade. O que vai acontecer? Como que você vai lidar com essa situação? E o que Jesus faz? Ele inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus é muito engraçado, todo mundo preocupado, todo mundo não entendendo, e entra toda essa bagunça, e Jesus nem falou nada, baixou a cabeça dele
ele está, né, no chão tem areia, ele começa a escrever na areia. Jesus é diferente. Jesus é muito diferente. Ele não briga com eles, ele não fala contra eles, ele não responde na carne, ele não fica frustrado, ele simplesmente baixou e começou a escrever no chão. E você pode imaginar essa situação, né? Ah, os fariseus, aqui ele fala, eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha. Então, eles prepararam essa situação. Os fariseus, lembra que a gente falou sobre isso no outro dia também, mas a gente vai falar bem rápido sobre isso. Eles estão quebrando a lei para poder parar o que Jesus está fazendo. Lembra que a gente falou sobre isso quando eles queriam matar Jesus. De novo, eles fizeram um problema que agora Jesus tem que responder e eles pensam que ele vai responder errado, mas eles fizeram esse problema, essa armadilha, para destruir Jesus, para parar Jesus de fazer o que ele está fazendo. Onde está o homem? Essa é a minha pergunta. Onde está o homem? Por que que tem só a mulher aqui? Com quem que ela estava? Que ela estava nesse ato de adultério? Como que eles sabiam? Eles planejaram isso, os fariseus planejaram isso, né? Para ela ficar nessa situação, para poder trazer essa mulher para Jesus. Existe um homem, na lei, os dois vão ter que ser apedrejados. Eles falam da mulher, mas era para ser os dois. Mas o homem não está aqui. O que ele estava fazendo? Ele fez parte disso? Ele estava junto com os fariseus decidindo que isso ia acontecer? É difícil, né? Então eles querem quebrar a lei para poder colocar Jesus nessa situação. E eu acho interessante também que eles pensaram sobre uma situação para pegar Jesus. E o que eles pensaram? Eles pensaram, nós precisamos colocar Jesus numa situação que ele precisa condenar alguém, porque nós sabemos que ele tem graça e ele não quer condenar. Interessante, né? Interessante porque o caráter de Jesus, a pessoa de Jesus, ele é gracioso. Eles, os fariseus, não confiavam em Jesus. Eles pensam que ele está errado, mas eles sabem uma coisa sobre Jesus. Ele vai querer ter misericórdia. Ele vai querer mostrar graça. Eles sabem disso. Nosso Jesus é um Deus da graça, de misericórdia. Ele quer amar, ele quer cuidar, ele não quer condenar. Existe um momento que condenação vai acontecer, mas nunca é o coração de Jesus. Então vamos ver como ele vai lidar com a situação, porque ele não pode simplesmente falar que a lei não existe mais. Então vai ter que ter uma resposta, a gente vai ver isso. Mas é interessante que eles sabiam que Jesus ia ter graça nessa história. Versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Jesus aqui, ele teve a resposta perfeita. Jesus, ele sempre é perfeito, né? Versículo 7 é um versículo que todo mundo já ouviu, né? A gente já está acostumado com isso. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Geralmente, esse é um versículo que os pecadores gostam de usar para se proteger, né? Eles falam, todos nós somos pecadores, então para de me julgar, basicamente. E a gente tem que tomar cuidado, mas na lei de Moisés, na lei que Deus deu para Moisés, ele falou, ele tem isso na lei. Eu vou procurar o versículo, não lembro onde era. Eu li esses dias, mas eu não lembro. Depois eu acho. Mas ele fala
a pessoa que acusou, a pessoa que viu o que aconteceu, vai ser a primeira para jogar a pedra. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente não sentir. A gente não pode simplesmente condenar todo mundo. Se você vai falar que alguém fez errado em alguma coisa, você tem a responsabilidade de acusar e depois ser a primeira pessoa para jogar uma pedra. Depois os outros vão fazer parte, mas você está falando, essa pessoa fez errado e precisa morrer, então você vai ter a responsabilidade, você vai sentir isso sendo a primeira pessoa para jogar pedra. Então, a lei de Moisés fez isso para não ter todo mundo acusando pessoas de coisas erradas. Você vai ter que olhar para a pessoa sabendo o que fez e jogar a primeira pedra. Então, isso traz responsabilidade. E o que Jesus faz, então, é de acordo com a lei, né? Jesus está seguindo a lei. Você que trouxe essa mulher que é sem pecado, que não merece ser julgado também, então você que começa. Já que você trouxe essa mulher, eu não estava lá, eu não vi isso acontecer. Jesus está falando, como que eu vou falar se eu não estava lá e vi isso acontecer? Eu não vi. Você que acusou tem que ser o primeiro para jogar a pedra. E ele fala, se alguém de vocês estiver sem pecado, todos nós merecemos julgamento. Então ele está falando, se você vai condenar, você tem que saber que vai ser condenado também, porque você também tem pecado. Eu não sei, a gente não pode, é uma coisa da minha mente, porque a gente não sabe o que Jesus estava escrevendo. Ele começou a escrever no chão, né? Eu acho que ele estava escrevendo algo sobre o pecado das pessoas que estavam lá. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Porque eles começam a se sentir convencidos de pecado. Eles começam a se sentir convictos, né? De alguma coisa, porque eles começam a sair. E é interessante que eles saíram começando pelos mais velhos. Talvez Jesus escreveu um nome até. Imagina, eu não sei, né? Eu não posso dizer que aconteceu isso, mas imagina se ele estava sentado lá ensinando, as pessoas vêm com essa mulher falando de tudo que aconteceu, perguntando para Jesus o que ele vai fazer, e Jesus começa a escrever um nome e um pecado. Nossa, ia acabar com eles, né? Ele sabe. Se alguém aqui pode condenar, Jesus. Quem aqui está sem pecado? Só Jesus, né? Quem aqui conhece o que todas essas pessoas fizeram na sua vida? Jesus. Então, se eles estavam pecando em outras áreas, Jesus vai saber, ele podia colocar lá, escrever no chão. Eu não sei se realmente é isso que aconteceu, mas algo aconteceu no coração dessas pessoas para saber que eles não podiam jogar a primeira pedra. Então, Jesus inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Todos que ouviram começaram a sair, né? Começando com os mais velhos, e ficou só Jesus com ela. E existia só uma pessoa, porque Jesus é o único que pode julgar, que não tem pecado, e ele tem direito agora. Então, Jesus, sem falar que a lei não existe, sem pular a lei, ele mostrou a lei, ele obedeceu a lei e ele ainda conseguiu mostrar graça e misericórdia. Que incrível, né, essa história? Por isso que eu acho que essa história tem que existir na Bíblia. Mas amém. Versículo 10. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Então, o que Jesus faz aqui, ele tem um coração para ela, ele viu que o que eles fizeram com ela é errado. Então, ele não deixou os fariseus fazer aquilo que estavam querendo fazer. Ele não deixou essas pessoas matar uma mulher porque não gostam de Jesus. O problema não era com ela, o problema era com Jesus. E Jesus não vai deixar essa mulher morrer porque eles querem parar Jesus de fazer o que ele está fazendo. Então ele fala,
ninguém está aqui para te condenar, então eu também não vou condenar. Mas ele fala, eu não vou condenar, mas existe uma condenação depois, né? Ainda existe, um dia você vai estar diante de Deus e vai ter condenação se você não mudar. Então ele não deixa ela pensar que ela está bem. Ele não fala você está perdoada, ele não fala que você vai estar no céu, ele não deu nenhuma promessa para ela. Por quê? Porque ele fala que você tem pecado sim, né? Ele fala, agora vai e abandone sua vida de pecado. Jesus não deixou isso acontecer agora, mas ele também mostrou para ela que ela tem pecado e que ela precisa mudar. Ela não pode continuar nessa vida. Porque ela está fazendo... Como que esses fariseus podiam saber que ela ia cair nisso? Eles devem conhecer essa mulher. Eles devem saber que ela faz esse tipo de coisa. Então, quando Jesus fala isso, ele também conhece ela. Ele conhece que ela tem um estilo de vida. E ele fala, eu não vou te condenar, mas você precisa mudar seu estilo de vida. Você não pode continuar nessa vida que você está vivendo, porque isso sim vai te destruir. Jesus não é perfeito? Ele não deixou os fariseus fazerem o que eles estavam querendo fazer, de condenar ela, de trazer essa mulher para acabar com o ministério de Jesus. Ele usou a lei de Moisés para proteger ele e para não deixar isso acontecer nesse dia. Mas ao mesmo tempo ele fala para a mulher que seu pecado vai te destruir, então você precisa abandonar essa vida de pecado. Jesus nessa história, ele tem a mensagem perfeita para todas as pessoas envolvidas na história. É muito incrível a resposta de Jesus. Só pode ser Jesus, né? Por isso que eu penso, essa história não pode ser outra pessoa. É só Jesus que pensaria nessa história e colocaria isso da forma que colocou. Então eu acho muito legal. Agora a gente vai entrar em versículo 12, nessa conversa com os fariseus depois disso. Eu acredito que foi depois disso. A gente não sabe. Se você pular a parte de 7:53 até aqui, versículo 12 de capítulo 8, a história ainda faz sentido. Você pode tirar essa história e ainda faz sentido. Mas se você tem essa história também, faz muito sentido a conversa aqui pensando na história que acabou de acontecer. Então, de qualquer forma, faz sentido e a gente tem coisas que a gente pode aprender. Mas pensando nessa história, eu acho que é muito legal ver como Jesus vai lidar com os fariseus agora. Versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus já sabia o que fazer. Ele trouxe luz à situação, né? Pensando nessa história que a gente acabou de ver, Jesus trouxe luz para todas as pessoas na história, né? Se estamos olhando para os fariseus estão fazendo errado. Eles não estão obedecendo a lei como Moisés tinha colocado. Eles estão perguntando para Jesus o que ele precisa fazer. Eles não estão tendo responsabilidade na situação. E Jesus conseguiu brilhar a luz em todos que estavam lá. Mas ele também colocou a luz na mulher, né? Ele falou, você precisa mudar sua vida. Você não pode continuar em pecado assim. Não é bom para você. Você vai ser condenado no último dia se você não mudar. Então a gente sabe que ele não falou isso, não, mas ele falou, você precisa mudar. Você precisa sair desse vida de pecado. E Jesus trouxe luz para todas na história. Então os fariseus fizeram algo pensando que iam colocar essa armadilha para enganar Jesus, para pegar Jesus e parar o ministério dele. Mas quem está andando nas trevas? Os fariseus. Jesus está na luz, ele sabe a resposta, ele sabe o que fazer, ele sabe como agir. Então, se nós queremos ter as respostas, se nós queremos saber como andar na nossa vida aqui, a gente precisa ter tempo com Deus e
e deixar ele brilhar da mesma forma que a gente viu. Ele não voltou para casa, ele foi para o monte e eu acredito que ele foi porque ele precisava ter tempo com Deus, ele precisava ter comunhão com Deus. E nós precisamos disso também para poder viver na luz. Versículo 13. Aqui mais uma vez também versículo 12, ele fala mais uma vez aquelas frases, tem 7 frases, eu sou. Um dia eu vou chegar, quando eu tenho mais tempo eu vou falar sobre todas essas 7 frases, eu sou, que ele fala aqui, mas é mais uma delas. Versículo 3, os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Jesus já tinha falado sobre isso antes, ele já conversou, falamos sobre João Batista, falamos sobre Moisés, falamos sobre o Pai, mas eles fazem essa declaração novamente, né, de que Jesus, o testemunho de Jesus, eu não vou acreditar em você porque você está falando de você mesmo. Ele falou, eu sou a luz do mundo, eu sou, sendo a frase que Moisés ouviu de Deus quando ele pergunta quem que eu vou falar, que é a pessoa que me enviou, e ele fala, o nome dele é eu sou, né? Eu sou tudo que você precisa, eu sou a resposta. E se você olhar para mim, eu vou ser tudo que você precisa em cada momento. Então, o nome de Jesus, de Deus é eu sou, e ele está falando, eu sou o Deus do Velho Testamento, o Deus de Moisés, de Abraão, mas eu também sou o que vocês precisam hoje, a luz do mundo, para você não andar nas trevas. Então, Jesus é Deus e ele é tudo que nós precisamos. Versículo 14... Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Então, Jesus tinha falado antes, eu não lembro qual que era o capítulo que a gente viu isso, mas ele falou sobre, eu acho que foi capítulo 6, não lembro se foi capítulo 6, mas vocês lembram, né? E ele, talvez, não lembro qual foi o capítulo, mas ele fala sobre João Batista, ele fala sobre Moisés, ele fala sobre o Pai, sobre as Escrituras que falam a respeito de Jesus, mas aqui ele não faz isso. Ele não respondeu essa pergunta deles, nem era pergunta, mas era declaração. Mas ele fala, sim, você pode acreditar. E por que você pode acreditar em Jesus aqui, nessa parte, nesse versículo? O que ele fala? Pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. A história de Jesus é diferente, porque ele é eterno. Quando ele começa João, o que ele fala? Ele fala sobre no início Jesus já existia. Na criação ele já existia. Jesus é eterno. Ele já viu toda a história, ele já tem todo o conhecimento, ele viu Abraão, ele estava lá com Abraão, ele viu Moisés, ele deu a lei para Moisés, ele deu as promessas, Jesus estava lá, ele sabe de onde vim, de onde veio, ele sabe todo o processo da humanidade para chegar nesse ponto, ele sabe por que ele veio para o mundo. Os fariseus que estão falando com ele não sabem. Eles podem olhar para trás e eles podem lembrar, nem no dia de nascimento, né? Mas eles têm um tempo limitado. Jesus tem toda a eternidade. E Jesus não só tem isso, a eternidade passada, ele tem a eternidade futuro, para frente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele fala, eu sei de onde vim, eu sei para onde vou. Ele é eterno. Ele conhece a história, ele já sabe tudo que ele vai fazer, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe quem vai acreditar, ele sabe quem vai fazer parte do reino dele, ele sabe tudo. Então, não só que ele tem as pessoas falando a respeito dele, João Batista é muito legal, mas João Batista não é eterno, não tem todo o conhecimento, não tem todo o poder. Jesus é Deus, ele é eterno, então a gente pode confiar nele. Versículo 15. Vocês julgam por padrões humanos e eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho.
eu estou com o Pai que me enviou. Então ele fala, vocês estão julgando olhando para as circunstâncias. Vocês estão vendo o que aconteceu, você pode olhar para mim, mas você pode julgar errado. Nós todos temos uma perspectiva sobre as coisas. Então, eu posso julgar alguém, mas eu não sei o que aconteceu no passado dessa pessoa, eu não sei o que levou essa pessoa a fazer isso, não sei o medo, não sei o que tinha ouvido, não sei. É difícil para mim julgar alguém porque eu não sei toda a história. Mesmo assim eu julgo, mas eu não tenho direito, né? Porque eu não sei toda a história. Eu conheço pouco da história. Jesus tem perfeito conhecimento sobre tudo e também ele está com o Pai. E o Pai sabe todas as coisas e não vai deixar ele fazer nada de errado. Então, ele fala, ele fala, eu não julgo ninguém. Ele, nessa história que a gente acabou de ver, ele não julgou, né? Naquele momento. Existe um julgamento, mas nesse tempo não chegou o julgamento. Ele não está julgando ainda. Vai existir a hora que ele vai julgar. Ele vai ser o juiz no dia que a gente vai aparecer para ver sobre a nossa eternidade, né? Mas aqui na Terra ele não veio para julgar. Ele não veio, lembra em capítulo 3, ele não veio para condenar. O mundo já está condenado. Ele veio para salvar. O julgamento vem depois, mas ele não veio para julgar. Ele veio para dar vida, ele veio para salvar e a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que está realmente acontecendo, mas Jesus sabe perfeitamente. E por isso que ele veio, porque ele queria salvar a humanidade deles mesmos, né? Versículo 17. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então agora ele fala que ele tem Deus para testemunhar, né? E a gente pode saber que ele sim tem pessoas mostrando ele, como a gente já viu antes, né? Em Hebreus 1 ele fala que ele é a imagem de Deus, né? Jesus é a imagem de Deus, ele é a imagem exata de Deus. Então ele é igual a Deus. Tudo que ele faz, ele está refletindo o Pai, tá? Tudo que ele viveu, ele mostra Deus. Então ele está só refletindo. O Pai testemunhou a seu respeito e ele está refletindo o que o Pai tem a dizer para o mundo. Então o Deus, né, pode testemunhar de Jesus. Versículo 19, então perguntaram-lhe, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Jesus, ele pega pesado aqui. Onde está seu pai? Eles perguntam, né? Eles querem saber. Você fala do seu pai, então onde está seu pai? Nós queremos questionar ele também. E ele fala, vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Eles não conhecem Jesus e não conhecem Deus. Eles têm a palavra. Lembra lá em João 5,39? Você estuda cuidadosamente as escrituras porque penso que nelas vocês têm vida, mas são elas que testemunham a meu respeito, algo nesse sentido. Eles estão olhando para as escrituras, mas eles não têm vida nas escrituras, porque eles estão olhando para as escrituras para ver o que eles podem receber, a autoridade que eles podem ter sobre as pessoas. Estão procurando as coisas erradas. Nós podemos ter vida nas escrituras, nós podemos conhecer Jesus, conhecer Deus nas escrituras, mas é possível também pular tudo isso e não ver Deus nas escrituras. Então, ele fala que vocês sabem as escrituras, mas vocês não conhecem Deus, vocês não conhecem o meu Pai e nem a mim. Então, vocês não têm esse conhecimento. Vocês pensam que sabem, mas não sabem. Eu acho interessante, versículo 20, que ele fala que eles sabem que ele está falando, né? Ele
está falando que eles não conhecem Deus, e isso vai ser ruim, muito ruim, né? Para os fariseus, que ele falou isso, mas ninguém faz nada com ele. Por quê? Porque ninguém faz nada. Eu acho que é o que ele fala aqui. É interessante que as coisas que João escreve, porque cada coisa é interessante, né? Ele fala, tudo que ele escreveu aqui, ele escreveu para ensinar algo. E ele fala que ele falou essas palavras onde? Onde colocam as ofertas. Ele está no templo ainda. Não chegou a hora de Jesus ainda, ele não pode morrer ainda, mas ele é muito sábio. Então, onde ele foi para conversar com os judeus? Perto de onde eles estão colocando as ofertas. E o que ele sabe? Os fariseus querem receber dessas ofertas. Então, se tem pessoas indo para oferecer, eles não vão querer dar dinheiro. Se existe essa briga toda, vai distrair as pessoas não vão ir colocar o dinheiro. Então, eles têm medo de causar um problema na área que eles estão colocando as ofertas, né? A Bíblia não fala isso, isso vem na minha mente, mas eu acho interessante que a Bíblia fala que eles estavam onde eles colocam as ofertas, e junto no mesmo versículo ele fala que ninguém faz nada para parar ele, porque não tinha chegado a hora dele ainda. É interessante. Os fariseus estão pensando no quê? No seu dinheiro. Eu não quero perder dinheiro, eu quero matar Jesus agora. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. Interessante, né? Se é para me ajudar, posso deixar ele viver. Mas, versículo 21. Mais uma vez Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. De fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Jesus fala a verdade para eles. Eu não quero gastar muito tempo nisso, porque é tudo bem claro o que ele está falando aqui, né? Ele fala que ele está indo embora, eles vão procurar por ele, mas eles vão morrer em seus pecados. Eles não vão até Jesus para receber vida eterna. Então, por causa disso, eles vão morrer em seus pecados, mesmo pensando que são religiosos, mesmo pensando que são bons, melhores que os outros. Eles vão morrer em seus pecados e por causa disso eles não podem ir onde Jesus está indo. Onde é que ele está indo? Ele está indo para o céu, ele está indo para a presença de Deus para toda a eternidade. E os fariseus que não querem ir até ele não vão estar no céu. Pesado. Jesus é o único, a única salvação que existe. Não existe salvação em mais ninguém. Então, se nós queremos salvação, nós temos que ir para Jesus. E ele deixou isso claro. Os judeus pensam que ele está falando sobre suicídio, que se ele se suicidar, então ele vai estar perdido, então a gente não vai poder estar com ele. E ele fala: vocês são daqui de baixo, vocês são da terra, e eu sou lá de cima, eu sou do céu, eu sou da presença do Pai. Lembra que ele tinha falado isso, que ele é eterno, né? Você pode confiar nele porque ele é eterno. Então ele fala que vocês são daqui de baixo. A única coisa que nós conhecemos é a terra, é o mundo, é pecado, nossa natureza de pecado. A gente não conhece outra coisa. Jesus, ele sabe o que é viver na eternidade, em perfeição, e ele consegue ver as coisas perfeitamente. Mas nós somos daqui de baixo, então a gente não sabe, a gente não consegue julgar bem as coisas. Jesus não é deste mundo. E ele fala: vocês vão morrer em seus pecados porque eles não creem que eu sou. Ele fala, né? Lembra essa palavra eu sou? É o nome de Deus. Jesus está falando: eu sou Deus, quando ele fala isso. Eu sou o Deus de Moisés. Eu sou o mesmo Deus. E você pode colocar sua fé em mim para ter vida eterna. Mas se não, você vai morrer em seus pecados. Ele fala: eu sou, e eles perguntam: quem é você? E ele fala exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Ele fala: eu já falei várias vezes, eu não preciso falar novamente. Eu sou Deus, eu sou o único jeito de você receber vida eterna, e você precisa olhar para Jesus para ter vida eterna.
É muito claro, né? Jesus está sendo muito claro aqui. 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, mais uma vez, ele fala a mesma coisa. Ele não está querendo crescer o reino dele, ter mais números, né? Ele está falando que é difícil para as pessoas ouvirem. Ele não está só fazendo milagres, ele fala a verdade para as pessoas, mesmo quando não querem ouvir. Ele fala o que tem que ser falado. Ele não tem medo de falar a verdade, e porque é o que eles precisam ouvir. E ele fala sobre o reino dele, ele fala que ele é o único caminho, não existe outro caminho. Ele fala que ele só faz a vontade do Pai. Você pode confiar na minha mensagem, porque o Pai me enviou e eles não entenderam. Mas ele fala, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Depois de Jesus ser levantado, ele está falando sobre a cruz. Quando ele for para a cruz, vocês vão ver que ele é realmente Deus. E existe um grupo aqui que vai ver Jesus e o sacrifício dele, e eles vão entender tudo que ele falou, e eles vão para ele, e eles vão receber salvação. E ele fala que, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, existe esse grupo de líderes que não gostam da mensagem de Jesus, que está sempre lutando contra Jesus, mas existe alguns também que vão ser salvas, que vão receber vida por causa dessas mensagens, por causa dessa mensagem de salvação que ele falou. Então, existe uma divisão, né? Como sempre existe. Mas Jesus está deixando claro que ele é Deus, né? Ele fala de novo aqui no versículo 28, eu sou. Ele é Deus. E ele sempre faz a vontade de Deus. 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, de novo, são versículos bem conhecidos. Ele fala, esse versículo 31, ele fala só com os judeus que colocaram sua confiança em Jesus, só os que receberam Jesus. E ele fala, agora que você me conheceu, agora que você colocou sua fé em mim, agora vocês precisam permanecer na minha palavra. E a palavra de Deus, lembra que a gente viu lá em capítulo 1, a palavra de Deus é Jesus e a palavra de Deus são as Escrituras. E a gente precisa continuar na palavra de Deus, colocando nossa confiança na pessoa de Jesus e conhecendo ele mais através das Escrituras. Então, nas Escrituras, lembra João 5,39, o que falou? Você estuda cuidadosamente as Escrituras, né? Mas são as Escrituras que falam a meu respeito. Né? Nas Escrituras nós podemos conhecer Jesus, e conhecendo Jesus nós podemos ter vida. Então, nós precisamos permanecer na palavra de Deus nas Escrituras e na pessoa de Jesus para a vida eterna. E assim nós vamos ver, nós vamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Estamos aprendendo com Ele, nós estamos refletindo Ele, nós estamos mostrando Ele para o mundo. Então, nós somos realmente os discípulos de Jesus. E Ele fala, vocês vão conhecer a verdade e a verdade os libertará. É muito legal isso, porque a verdade, a gente pode pensar que é a verdade. Se eu falo a verdade sobre quem eu sou, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de falar o que realmente existe no meu coração. Eu tenho medo de confessar aquilo que eu realmente fiz na minha vida, o meu pecado, a minha natureza, as coisas que acontecem na minha mente, a forma de julgar as pessoas, de odiar, de pensar coisas erradas, como eu tenho pecado no meu coração.
Se Deus sabe tudo isso, Ele nunca vai me aceitar. Mas Ele fala aqui, vocês vão conhecer a verdade e a verdade é o que liberta. Quando nós estamos na luz, lembra que Ele falou, eu sou a luz do mundo. Quando nós estamos na luz, a gente pode abrir quem nós somos, Ele vai nos perdoar, sabendo tudo de quem nós somos, e a gente pode andar na luz, sendo aberto com o nosso pecado. Não que a gente vai continuar em pecado, Ele falou que a gente tem que abandonar nosso pecado, mas quando a gente peca, a gente pode confessar e Ele vai ser fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo o nosso pecado. A gente pode trazer isso à luz, Ele vai nos perdoar e nós podemos continuar vivendo em liberdade. Como é bom a gente viver na liberdade que Deus nos deu. A gente pode confessar nosso pecado, a gente não tem que esconder nosso pecado. Já foi perdoado. Nós podemos trazer isso à cruz, a gente pode entregar para Deus, falar, Deus, eu caí de novo, eu fiz isso, eu falei dessa forma, eu perdi a paciência, eu fiz isso, e Ele vai perdoar, e eu posso continuar andando na luz, e é na verdade que nós achamos liberdade. Se eu não posso confessar, eu nunca vou ser livre. Eu preciso confessar para ter liberdade. Versículo 33, eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? É só parar para pensar sobre o que eles perguntam, o que eles estão pensando. Esses são os líderes dos judeus, e eles falam, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, porque ele fala sobre liberdade, né? Jesus fala sobre liberdade. Nunca fomos escravos de ninguém. Vamos pensar sobre a história de Israel. Nunca foram escravos de ninguém. Eles já foram escravos em Egito, né? Com Moisés. Ou antes de Moisés, quando José foi para o Egito, e depois de José, a nação ficou lá e ficou escravos, né? Depois Babilônia, depois Pérsia, eu não sei como chama, Pérsia, não sei, Roma, eles são escravos agora. Roma é o poder sobre os judeus nesse tempo que estão vivendo agora. Nunca fomos escravos de ninguém. Toda a história dos judeus, eles foram escravos, quase sempre. Eles tiveram mais tempo vivendo como escravos do que livre. E aqui eles estão falando que nunca foram escravos. Tem que pensar um pouco sobre sua história. De novo, eu vou falar, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas. Quando as pessoas falam com uma certeza, não é sempre que estão falando a verdade. Às vezes a gente tem que parar e pensar sobre o que eles estão falando. Jesus respondeu, versículo 34, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Muito bom. Jesus não briga com eles sobre ser escravos, né? Ele podia ter falado sobre toda a história de Israel, mas ele não faz isso. Ele fala, vocês são escravos sim, mas ele fala, eu estou falando sobre o seu pecado. Você é escravo do seu pecado. Então, quando a gente falou sobre a verdade que liberta, a gente falou sobre pecado, porque é isso que Jesus está falando aqui. Nós somos escravos do nosso pecado e da nossa natureza de pecado. A gente não é livre para viver sem pecado, né? Para viver no Espírito, se a gente não tem o poder para dar vida que vem do Espírito Santo. Só o Espírito Santo, só em Jesus nós podemos ter poder no Espírito para viver diferente. Quando nós somos adotados como filhos. Ele fala, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Em Efésios ele fala que nós somos adotados como filhos. Nós somos filhos de Deus por adoção. Ele nos adotou quando Jesus pagou o preço para nos perdoar. Agora nós somos aceitos, nós fazemos parte, a gente não pode perder nossa parte na família. Nós fomos adotados.
Isso é para sempre. É legal a adoção, eu tava conversando com um amigo esses dias. A adoção não acontece por causa do desejo dos filhos, mas os pais que fazem todo o trabalho, né? Quando os meus filhos foram adotados, eles não tiveram que contratar um advogado, não tiveram que falar com um juiz, eles não tiveram que pagar nada, os meus filhos não tiveram que fazer nada. Foram os pais, né? Eu e minha esposa, nós tivemos que fazer todo o processo de adoção, foi a gente que fez, né? A gente teve que fazer muita coisa e tudo isso que aconteceu foi a gente fazendo até eles receber a certidão mostrando que foram adotados, agora eles fazem parte da minha família, igual os filhos que nasceram na família. Então, quando a gente faz esse processo de adoção, agora é filho. Foi o pai que fez todo o processo, agora é filho. E ele fala que nós não somos escravos, nós somos a parte da família, nós somos filhos que nós vamos permanecer para sempre. E ele fala, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus é o Filho de Deus e ele vai nos libertar do nosso pecado e nós somos livres de verdade, né? A gente não precisa voltar para nossa vida de pecado, nós recebemos liberdade em Jesus. E como fala em Gálatas 5:13, nós recebemos nossa liberdade não para continuar em pecado, mas para poder amar, né? A gente tem liberdade agora para poder amar as pessoas. Vamos continuar. 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Então aqui de novo Jesus está falando a verdade que eles não querem ouvir. Ele fala que eles não são descendentes de Deus nem de Abraão, porque eles não estão fazendo as obras. As obras vão mostrar de quem nós somos. Ele fala que eles são do pai deles, o pai deles é Satanás. Mas eles estão... A gente vai fazer as obras do nosso pai. Se meu pai é Satanás, eu vou ser um mentiroso, eu vou obedecer os desejos da carne, eu não vou viver para a glória de Deus, eu vou estar debaixo da autoridade dele. Se eu sou filho de Deus, então eu vou produzir os frutos do Espírito, porque isso é o que está produzido no Filho, né? Está debaixo dessa autoridade de Deus. A gente precisa entender que esse é um processo que acontece, eu nunca vou ser perfeito, mas essas coisas estão sendo produzidas. Nós podemos olhar para as nossas vidas para ver o que está sendo produzido e a gente pode ver se a gente está bem espiritualmente, né? Eu ainda tenho pecado, mas estou lutando contra esse pecado e eu estou produzindo o fruto do Espírito. Esse é o sinal de que eu sou filho de Deus. Eu preciso olhar para essas coisas para ver se eu sou filho de Deus. Qual que é o mandamento principal, o maior mandamento? Amar Deus e amar o próximo, né? Se eu estou amando Deus e eu estou amando o próximo, então o Espírito está agindo na minha vida. Eu vou cair, eu vou ter pecado, mas eu volto, eu vou andar na luz e depois eu vou começar a produzir de novo as obras do Espírito. Se eu não estou produzindo as obras do Espírito, preciso olhar para a minha vida. Eu espero que isso faz sentido. Então ele fala, você não é o filho de Abraão porque você não faz as obras de Abraão. Você não é filho de Deus porque você não faz as obras de Deus. Mas estão fazendo as obras do pai de vocês. E olha o que eles falaram no final.
a última parte que a gente viu em 41, ele fala, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que nós temos é Deus. Por que eles falam ilegítimos? Porque eles estão falando sobre a família de Jesus. Qual que é a história de Jesus? A mãe dele ficou grávida antes de casar. Ela falou que o filho ela está tendo esse filho de Deus, né? Mas ninguém acreditou. O que os discípulos estão falando aqui? Nós não somos ilegítimos, é você que é legítimo. Eles estão falando contra Maria, eles estão falando sobre a família dele, eles estão falando que ele não é um filho legítimo. Pesado. Aqui é uma briga de verdade, eles estão pegando pesado aqui. 42, a gente vai continuar, a gente está quase terminando. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Agora ele deixou claro. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Pesado de novo. Jesus, ele está falando a verdade para eles e Jesus fala a verdade para a gente. Se nós queremos ser filhos legítimos, nós precisamos ouvir a verdade mesmo sendo difícil. Lembra o que Jesus falou em Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele falou, bem-aventurados os pobres em espírito, né? Ele fala sobre que nós temos que entender que nós somos pecadores, né? Ele fala os que choram, os humildes. É importante a gente saber quem nós somos, nós temos que estar na verdade, porque só na verdade que a gente vai ser liberto, a gente vai ter liberdade quando andamos na verdade, quando andamos na luz. Então, se nós não queremos ouvir a verdade, nós não estamos na luz e nós não somos filhos legítimos. Eles não querem estar na verdade, eles querem ouvir mentiras. E por isso que eles são os filhos do diabo. O diabo quer matar, o diabo quer contar mentira, porque ele não quer estar na verdade. Nossa cultura é assim. O que nossa cultura quer? A nossa cultura não quer falar sobre a verdade, não quer falar sobre pecado, não quer falar sobre nossa natureza, não quer falar que eu tenho algo errado. O que nossa cultura quer? Eu sou bom. As coisas ruins só é resultado da minha cultura, dos meus pais. Eu não quero responsabilidade. A nossa cultura fala, você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa? Não, nós somos pecadores. Nós merecemos a morte porque quebramos a lei. A gente não pode mentir e pensar que estamos na luz. Nós precisamos receber a verdade sobre quem nós somos e o que vai acontecer com a gente. Se nós fugimos da verdade, nós não somos filhos legítimos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a igreja, hoje existe uma cultura na igreja que está começando agora, não sei se não está começando, mas está sendo bem forte agora, que as pessoas só querem uma mensagem boa para encorajar, só querem falar sobre amor, sobre as coisas boas de Deus, eles não querem falar sobre pecado, não querem falar sobre sangue, não querem falar sobre humildade, e é perigoso. É muito perigoso, porque a gente tem que falar a verdade. Se não estamos na luz, se nós não podemos contar a verdade, a gente não vai ser liberto. A gente não vai ser filhos legítimos. Então, como é importante a gente voltar para a verdade e a gente andar com Jesus, deixar ele falar a verdade para a gente. 48. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado.
Ao contrário, honro o meu pai e vocês me desonram. Então eles falam que lembra que ele é filho da Maria, mas eles não sabem quem é o pai. Então eles falam que é igual um samaritano, que lembra que a gente falou sobre os samaritanos que é tudo misturado, a gente nem sabe quem é o seu pai, você está endemoniado. Jesus fala, não, como que você pode saber? Porque eu estou glorificando o Pai. Eu estou vivendo para a glória dele. Não para me glorificar, mas para a glória dele. E a gente pode saber que nós vamos ter coisas parecidas. Quando a gente está querendo glorificar Deus, as pessoas vão odiar a gente, mas isso porque eles odiavam Jesus primeiro. Ele fala em João 15, 18 e 19 que o mundo vai nos odiar igual que odiava Jesus. Então a gente pode saber, quando nós queremos andar na verdade e falar a verdade para as pessoas que são do diabo, que não querem andar na verdade, que querem continuar nas trevas, vão odiar a gente. Temos que estar preparado para isso. 50. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. Asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Então, a gente sabe que ele não estava buscando a glória dele, mas do Pai, e por isso é confiável, né? E se nós simplesmente obedecemos a palavra de Deus, a gente não vai ver a morte. A gente precisa ouvir a palavra e a gente tem que obedecer a palavra. Claro, a gente já falou sobre isso, a gente não vai obedecer completamente, mas a palavra principal de Jesus é que nós precisamos colocar nossa confiança em Jesus. Jesus é o único Salvador. Fazendo boas obras nunca vai salvar, mas eu preciso obedecer a palavra e deixar Jesus ser o Deus da minha vida, o Senhor da minha vida. 52, estamos quase. Desculpa, estou demorando. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu disse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Jesus. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Jesus, aqui ele mais uma vez, eles não gostaram da palavra de Jesus, que ele fala que eles não vão ver a morte, que ele pode dar eternidade para as pessoas, e eles falam, agora sabemos que você é endemoniado, até Abraão morreu, os profetas morreram, e se obedecemos sua palavra, a gente nunca vai morrer, você é maior que Abraão. E Jesus fala, sim, eu sou, vocês não conhecem a Deus, vocês não me conhecem, então vocês não sabem, mas eu sou Deus. Eu não sou mentiroso como vocês. Eu gosto quando ele fala essa parte. Mas eu sou sim maior que Abraão. E depois ele fala no versículo 56, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Em Gênesis capítulo 14, nós temos Melquisedeque, e eu acredito que Melquisedeque é realmente Jesus. Algumas pessoas vão falar que é essa imagem de Jesus, uma pessoa que representou Jesus. Eu acredito que realmente foi Jesus que apareceu para o Abraão. Em Gênesis 14, Abraão deu uma oferta para ele, né? Mostrando que ele é menos, ele abençoou Jesus, ou Melquisedeque abençoou Abraão, mostrando que é
superior, quem é maior vai abençoar quem é menor, e Abraão recebeu essa bênção dele, deu uma oferta mostrando que Melquisedeque é Deus. Então, Deus na carne, eu acredito que era Jesus que apareceu para Abraão, e ele fala que Abraão viu o dia dele e alegrou-se. Então, Jesus apareceu para ele, e quando Jesus apareceu para ele, ele ficou feliz, e ele honrou Jesus quando ele apareceu. Então, Gênesis 14, você pode ler essa história. A gente não vai ler porque a gente tem que terminar. Mas vocês podem ver depois. Gênesis 14, 18 a 20. Agora, de volta aqui, 57. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus falou, eu sou Deus. Antes de Abraão nascer, antes de Abraão ser Abraão, eu já existia e eu sou Deus. Eu sou aquele Deus que chamou Abraão. Eu sou o Deus que deu as promessas para Abraão. E quando ele fala que antes de Abraão nascer eu sou, eles sabiam o que ele estava falando. Eles tinham certeza do que ele estava falando. Não existia dúvida na cabeça deles sobre o que Jesus estava falando. Então, eles pegaram pedras, querem matar Jesus agora, mas não chegou a hora de Jesus, então eles não vão poder matar ele, né? Então, esse foi o final de capítulo 8. Desculpa, demorei muito. Vou tentar ser mais rápido, mas provavelmente não vou ser. Mas vamos ver. Tá bom? Capítulo 8 de João. Deus abençoe.